Meiose é uma divisão celular, essencial para a formação de gametas, que ocorre em células diploides e leva à formação de células haploides. O processo que falaremos é a meiose 1. Uma divisão reducional. A primeira etapa é a prófase 1, que é a mais longa, e há uma sequência de eventos que, para efeito de estudo, pode ser dividida nas 5 etapas seguintes. Aqui. A primeira é chamada de leptóteno. Nessa etapa, há o início da condensação dos cromossomos duplicados. Essa condensação apenas se inicia nessa etapa e continua até a diacinese. A segunda é o zigóteno, que começa e atrai a atração do pareamento dos cromossomos homólogos. É um pareamento ponto por ponto, conhecido como sinapse, e há a migração dos centríolos para os polos. A próxima é o paquíteno. É visível 2 cromátides de cada cromossomo homólogo pareado. A visualização de tétrades ou bivalentes. É a fase que ocorre a permutação ou o chamado crossing over, que são quebras casuais nas cromátides, e uma troca de pedaços entre as cromátides homólogas. No diplóteno, em seguida, os homólogos se afastam e evidenciam-se entre eles algumas regiões que estão ainda em contato, que são denominadas quiasmas. Os quiasmas representam as regiões que houve troca de pedaços. A última é a diacinese, onde os pares de cromátides afastam-se um pouco mais e os quiasmas escorregam, ou melhor, vão para as extremidades, ao desaparecimento do nucleolo e da carioteca. É válido lembrar que no paquíteno, onde ocorreu o crossing over, ele permite uma maior variabilidade entre os seres. Assim, se tu tem uma baixa variabilidade e ocorre algum tipo de mudança ambiental drástica, pode ocorrer a extinção do ser. Contudo, se tu tem muita variabilidade, é mais difícil de ocorrer algum tipo de extinção. Então, na metáfase 1 ocorre a união das fibras dos fusos com o centrômero, que é o centro dos cromossomos. Com isso, essas fibras elas se ligam nos cromossomos homólogos e colocam num plano equatorial. Esse plano equatorial, ele é, entre aspas, formado na metáfase. Por quê? Porque ele vai formar o plano equatorial conforme ele vai sendo puxado por essas fibras que vão colocar nesse plano. Já na anáfase, é bem uma continuação da metáfase, claramente, porque ocorre a migração dos cromossomos homólogos para os polos, através dos microtúbulos, que são esses quadradinhos aqui que eu representei, que puxam ele para os polos. E uma coisa muito importante é que não há a divisão do centrômero. Já na telófase, como na anáfase os cromossomos são puxados para os polos, acabam formando uma célula, 2 células, na verdade. Então, essas 2 células, elas se reorganizam com carioteca, que é formada na cariocinese, que significa formação da carioteca, e citocinese, que é a divisão do citoplasma. Então, elas são chamadas de células irmãs, porque elas são iguais, né? E elas possuem cada uma 23 cromossomos haploides, ou seja, N. E por isso que a meiose 1 se chama reducional. Por quê? Porque ela é de 2N para N. Na meiose 1, nós tínhamos uma célula diploide com 4 cromossomos, e agora chegam para nós 2 células haploides com 2 cromossomos cada. Aqui, na meiose 2, a gente vai separar as cromátides irmãs para que os cromossomos duplicados possam se tornar cromossomos simples. Então, ao final desse processo, vão restar 4 células haploides com cromossomos simples, porque até então eles estão duplicados. A primeira fase da meiose 2 é a prófase 2. Aqui, a carioteca começa a se desfragmentar,
ocorre a duplicação dos centrossomos e dos centríolos e começa a formação das fibras dos microtúbulos. Elas vão promover o encaminhamento de cada um desses centríolos em direção aos polos opostos da célula. Isso vai ocorrer na metáfase. Aqui também os cromossomos começam a se condensar. A segunda fase da meiose 2 é a metáfase 2. Aqui ocorre o momento máximo da espiralização cromossômica. Cada cromossomo, que é constituído por duas cromátides, ele se associa a microtúbulos de polos opostos do fuso e alinha-se ao plano equatorial da célula. Os centrômeros dividem-se e os microtúbulos começam a puxar essas cromátides irmãs para os polos opostos. E isso vai dar o início da anáfase. A anáfase 2, que é a terceira fase. Aqui na anáfase, os microtúbulos, essas fibras do fuso, eles se encurtam tanto que eles conseguem promover essa separação dos cromossomos duplicados, que agora eles ficam simples. Então, um polo celular ele vai ficar com uma cromátide e o outro polo celular vai ficar com a outra cromátide. Essa fase é muito importante porque ocorre a separação dessas cromátides, né? E é isso que diferencia a meiose 2 da meiose 1, porque na meiose 1 a gente separa os cromossomos homólogos e aqui na meiose 2 a gente vai separar as cromátides irmãs. A última fase é a telófase. Na telófase, os cromossomos eles se descondensam, eles voltam ao normal, os nucleolos eles reaparecem e as cariotecas elas se reorganizam. E nessa fase também ocorre o processo chamado citocinese, que é a divisão do citoplasma e vai formar duas células filhas a partir das células que iniciaram esse processo. Então, ao final da meiose, para cada célula diploide que iniciou o processo, formam-se 4 células haploides.